projeto da equipe Carancho Aerodesign, categoria micro, para o ano de 2020. O projeto de 2020 teve início ainda em 2019, após a competição, com a realização de pesquisas de lessons learned entre a equipe e o recebimento de feedback de jurados, possibilitando uma visão geral dos erros e acertos do projeto do ano anterior e das melhorias necessárias para o novo ano. Optou-se, assim, por uma reestruturação organizacional da equipe, seguida pelo início de um novo processo seletivo e subsequente treinamento dos novos integrantes, e, por fim, definiu-se a metodologia de projeto a ser adotada. A nova estrutura teve como principal novidade a entrada do projeto elétrico dentro do bloco aerodinâmico, aprimorando sua comunicação com o setor de desempenho. A metodologia de projeto foi baseada no método de desenvolvimento de produto proposto por Romano, adaptado ao projeto aeronáutico conforme Heimer, Hosken e Gudmundsson, tendo 5 fases, sendo elas o projeto informacional, o projeto conceitual, o projeto preliminar, o projeto detalhado e a finalização de projeto. Entrando-se então no projeto informacional, inicialmente foi elaborado um cronograma, detalhando as ações a serem realizadas em cada fase de projeto e seus prazos. Os prazos foram cumpridos até a entrada do projeto detalhado, que teve então seu prazo final posteriormente estendido, tendo em vista a mudança nas datas de entrega de relatórios. Foram também definidos os 5 objetivos principais da equipe para o ano de 2020, sendo eles o voo válido, a colocação entre os 3 primeiros colocados, a otimização do uso do volume de caixa de transporte, o aumento da eficiência estrutural, a redução de custos. Com base na análise do regulamento e da pontuação de outras equipes nos anos anteriores, foram estabelecidos 11 requisitos a serem cumpridos no projeto, que viabilizassem o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Dentre eles, destacam-se a carga paga de 4 kg ou mais, uma eficiência estrutural acima de 3 e uma redução de 25% nos custos de construção quando comparado ao ano anterior. Passou-se então ao projeto conceitual. Após uma análise de diferentes geometrias de asa para um mesmo volume em caixa de transporte, chegou-se à conclusão de que a geometria retangular trazia um melhor aproveitamento de área lar. Também realizou-se uma análise de diferentes perfis aerodinâmicos no banco de dados da equipe, optando-se pelo perfil Carancho 2014, uma interpolação dos perfis Selig 1223 e Epler 423. A opção por uma aeronave monoplana e de asa alta se deu principalmente pela facilidade na desmontagem. Observou-se a necessidade de seccionar a mesma, possibilitando o melhor uso do volume de caixa. Também optou-se pelo uso de um sistema monomotor em configuração tractor, pela maior eficiência e facilidade no alijamento de carga lápis. Optou-se também pelo uso de trem de pouso triciclo, pelo melhor controle em solo e pelo uso de tubo de cauda seccionável, de seção retangular, facilitando o desmonte e transporte, assim como pelo uso de empenagens convencionais com a empenagem horizontal all-moving e empenagem vertical flat plate, reduzindo assim o volume das superfícies. Quanto à fuselagem, optou-se por uma estrutura do tipo semi-monocoque com longarinas removíveis, permitindo que a fuselagem seja sanfonada e ocupe menor volume na caixa de transporte. Observe-se na imagem a mesma em configuração de voo e de transporte. Foi determinada a distribuição ideal de volume entre a asa e fuselagem na caixa de transporte com base em dados históricos de desempenho e na densidade das cargas, através da função SOLVE do Excel. A partir dos volumes determinados, foi dimensionada a asa e a fuselagem, aumentando o número de seções de asa até que se obtivesse uma distribuição ideal dos itens, obtida pelo software 3D Bin Packing. Obteve-se assim um número total de 5 seções. Assim, passou-se ao projeto preliminar. O projeto preliminar se definiu principalmente pela elaboração de planilhas de cálculo analíticos e semi-empíricos em Excel,
sendo essas então integradas em uma planilha central e realizada uma otimização multidisciplinar em multifrontier, buscando as dimensões ótimas para as empenagens, para o comprimento do tubo de cauda, a posição da asa na fuselagem, o ângulo de incidência na asa, que maximizassem a carga paga. Com as dimensões preliminares da aeronave definidas, passou-se ao projeto detalhado de cada setor, procurando-se realizar análises com métodos mais refinados. Aerodinâmica. Para o setor de aerodinâmica, a obtenção de coeficientes globais mais precisos se deu pelo uso do software VS Aero, empregando o método dos painéis e possibilitando assim a contabilização de efeitos não lineares e de interferência. Na imagem, apresenta-se como exemplo os resultados para o coeficiente de sustentação e de arrasto. Também foi avaliado o uso de uma carenagem traseira para reduzir o arrasto. Observou-se que a redução no arrasto de pressão não compensava o aumento da massa e da complexidade do sistema de alijamento, não sendo adotado. Estabilidade e controle. As análises de estabilidade, realizadas em VSA e DATCOM, garantem a estabilidade estática e laterodirecional para os requisitos de Gudmundsson, tanto para a carga paga mínima como máxima. Para a estabilidade dinâmica, o software digital DATCOM foi utilizado a fim de obter os dados e derivadas necessários. O MATLAB foi usado para implementar as equações e analisar a estabilidade nos modos de período curto, longo, rolamento puro, espiral e death roll. Os resultados garantem a estabilidade dinâmica da aeronave, tanto para a carga paga mínima como para a máxima, para os requisitos estabelecidos por Hoskan e Morehouse. Desempenho. Tendo-se em vista a impossibilidade da realização de ensaios de tração para o novo motor selecionado, a curva de tração foi determinada pelo software K-Prop. A simulação do desempenho da aeronave nas diferentes fases de voo foi realizada por integração numérica em MATLAB das equações diferenciais de dinâmica e cinemática. Foi determinada a relação entre CP, altitude, densidade e velocidade do vento, como observável no gráfico à direita. Analisando-se o caso da altitude e densidade máxima média para os últimos 5 anos, sem vento, observa-se uma carga paga de 7,096 kg. Nota-se que a mesma representa um aumento de 156% em relação ao ano anterior, para um aumento de apenas 20% no volume de caixa, sendo esse aumento obtido principalmente pelo melhor uso do volume de caixa, com uma asa de envergadura 42% maior e do novo sistema motopropulsivo. Também se obteve a velocidade de maior inclinação de subida e de maior razão de subida, assim como de melhor razão de planeio e de mínimo afundamento. Assim, apresenta-se os principais dados obtidos, com destaque para a carga paga máxima, para a média máxima de altitude e pressão, cumprindo o requisito de no mínimo 4 kg, e o comprimento de pista de decolagem e de pouso, que cumpre os requisitos de voo válido estabelecidos pelo regulamento. Carga e zero elasticidade. Inicialmente foi elaborado o diagrama VN da aeronave, com base em Heimer e na norma FAR parte 23. Em seguida, a partir do XFLR5, foi determinada a distribuição de sustentação na asa, assim como o momento torsor, o esforço cortante e o momento fletor. Também foi determinada a distribuição de sustentação, o esforço cortante e o momento fletor na empenagem horizontal e na empenagem vertical. Por fim, foram determinadas as cargas no trem de pouso, nos ailerons e no leme. Estruturas e ensaios estruturais. A partir das cargas obtidas, foi dimensionada a longarina da asa da aeronave, sendo do tipo caixão, assim como as longarinas das empenagens horizontal e vertical, cumprindo os requisitos de margem de segurança e de flexibilidade. Foram analisados também os esforços nos sistemas de fixação das asas e do tubo de cauda, assim como nas junções de seções do tubo de cauda, e os esforços no trem de pouso e nas longarinas da fuselagem. Por fim, com a aeronave dimensionada, a partir da densidade dos materiais utilizados, foi calculada a massa vazia da aeronave por Excel, obtendo-se 2,204 kg.
Tem-se assim uma eficiência estrutural de 3,22, acima do requisito estabelecido de 3. Com a impossibilidade da realização de ensaios estruturais, foram realizadas somente análises de elementos finitos, para a longarina da asa e para o trem de pouso, considerado elementos críticos. No projeto elétrico, foram definidos os requisitos setoriais e elaborado um banco de dados de motores, viabilizando a escolha do sistema motopropulsor, optando-se pelo motor AT3530. Também foi determinado o ESC adequado e a bateria que proporcione os parâmetros ideais ao motor, assim como um tempo de voo 50% maior que o estimado em desempenho. Foi realizada a escolha dos servos, a partir das cargas nas superfícies de comando e o dimensionamento e a escolha da cablagem. O radiotransmissor e o receptor foram escolhidos por serem de propriedade da equipe e serem adequados ao projeto. Por fim, foi elaborado o diagrama do sistema elétrico da aeronave. Apresenta-se, então, o modelo final da aeronave, apresentado na imagem. Nota-se que o orçamento de custos de construção teve uma redução de 34% no valor final da aeronave, quando comparado ao valor de 2019. Redução esta possibilitada principalmente pela obtenção de novos patrocínios. Assim, todos os requisitos que são verificáveis sem a manufatura e a realização de ensaios na aeronave foram cumpridos. Agradecemos a sua atenção.